Fala aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso site do Spotify. Cara, a última aula a gente falou muita coisa e você viu que o site a gente desenvolveu uma pequena parte ali do site, né? Pra você ver quanto que é grande esse site. E quando eu falo que se você aprender a desenvolver esse site aqui do Spotify, você já vai conseguir desenvolver 90% dos projetos que empresas te pedirem, eu não tô brincando. É verdade, tá bom? Inclusive, eu estava refletindo e existe um componente que eles não estão utilizando aqui, mas que tem em quase todos os projetos que eu trabalhei, tá? Que é o modal. E então, como um plus, eu vou passar. Logo depois que a gente terminar essa série, a gente vai falar sobre o que é o modal, como fazer, como desenvolver ele, beleza? Dentro aqui do site, então, a gente estava desenvolvendo a site, né? Então, vamos dar continuidade aqui, mas antes eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Dentro do site do Spotify, existe um header, que nem a gente comentou, que é esse cara aqui, mas na documentação do CSS e na W3C, que é o que regulamenta como que você vai criar aplicações, sites, tá bom? É essa empresa. Eles falam sobre o fluxo de conteúdo, tá bom? E aí eu vou explicar aqui bem rápido o que é o fluxo de conteúdo, mas nada mais é do que utilizar essas tags semânticas numa forma de um fluxo e que pode ser aplicado em diversas partes da sua aplicação. Beleza? Então vamos lá. Essas tags semânticas. Quais tags semânticas? Header, footer, main, aside, article. Essas tags, elas você já sabe ali que o header ele fica em cima, que o main ele vai ficar ali no conteúdo, vai ser o conteúdo principal, né, daquela seção. E aí vai ter o aside, que geralmente é uma barra lateral, mas o pulo do gato é que você consegue colocar estes fluxos em pequenos fluxos dentro da sua aplicação. Então, aqui, este cara é um header, certo? Este cara aqui pode ser considerado como main, que nem a gente já fez. Só que este cara aqui, ele pode ser considerado como footer. Porém, já tem um footer aqui, né? Então talvez não fique legal aqui, mas pode ser considerado como uma section. Agora, dentro desse bloco aqui, vamos supor que tenha um cabeçalho aqui, né? Header, você sabe o que significa cabeçalho, né? Se tivesse um cabeçalho nessa imagem, por exemplo, sei lá, this is Neymar. Eu sei que esse não é o Neymar, tá? Mas this is Neymar. E aí embaixo uma foto do Neymar e aí embaixo aqui uma descrição, a gente pode colocar o fluxo de conteúdo dentro dessa caixa, onde este texto em cima no cabeçalho seria o header, né? Então na prática a gente desenvolvendo, a gente teria este header aqui, mas aqui a gente teria header, main, footer, entendeu? Esse é o fluxo de conteúdo e ele pode ser aplicado em diversas partes da aplicação. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai desenvolver essa parte do aside e isso daqui ele é um header, entendeu? Então, bora lá. E agora que você sabe o que é o fluxo de conteúdo e que você pode utilizar de mais de um header, você vem aqui, coloca este header aqui, tá? E aí esse header aqui, ele está dentro da nossa nave. Então, na verdade, ele é aqui dentro, tá? E aí tem uma div e dentro dessa divisão a gente vai ter esse header, tá bom? E aí a gente coloca mais uma div e aí a gente vai colocar uma imagem, que é aquela imagem que está do lado esquerdo daquele header. E aí a gente referencia ela aqui, o nome dela a gente vai colocar como lib.svg, tá? Apago aqui o alt. E aí essa lib.svg eu vou arrastar aqui para o projeto. Lembrando que as imagens elas vão estar no link na descrição, caso você queira utilizar no seu projeto. Coloquei aqui, a gente vai ter um texto, tá? E aí esse texto aqui, ele vai ser dentro de um span. E aí este texto dentro do span, a gente vai colocar your library, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, span your library. Beleza. Agora, lembrando, né? A gente tem aqui do lado esquerdo esse texto, esse ícone, e do lado direito a gente tem um ícone de mais. Para quem viu lá, prestou atenção no header, a gente percebeu que a gente tem um ícone de mais. Mais em inglês a gente chama de plus. Então a imagem vai se chamar plus svg, tá bom?
Aí a mesma coisa, eu arrasto ela aqui para dentro do projeto, plus SVG, arrastei, volto para cá, terminamos essa parte do header, e aí aqui embaixo a gente poderia colocar uma seção, tá? Uma section. Dentro da section a gente vai colocar uma divisão, e aí outra divisão, e aí um parágrafo com o texto Create your first playlist, tá? Que é o texto que está ali. Embaixo a gente vai colocar um span com este texto aqui. It's easy, we will help you, beleza? E aí fora dessa divisão, a gente vai ter uma outra div com um botão. E aí esse botão, ele vai ter aquele texto lá, que é o Create Playlist, dentro de uma tag span, tá? Eu não expliquei ainda, eu acho, mas a tag span, ela não tem nada de comportamento, ela é como se fosse uma div, sabe? Só que não é legal você colocar div, então a galera criou uma outra tag somente para você encapsular textos e você conseguir colocar estilos para esse texto, tá? Então, em vez de você colocar o estilo no botão, o estilo do texto no botão, você pode colocar um span com uma classe já de texto, tá? De estilizado. E aí você coloca o seu texto dentro desse span, tá? Eu vou acelerar aqui, mas tem algumas coisas que eu queria falar, tá? Então, talvez não dê para terminar essa parte do aside nessa aula, porque eu gostaria muito de falar, além dessa questão do spam, tem um shorts que eu publiquei, que eu expliquei as três principais seletores para você fazer estilização no seu HTML/CSS. Que é basicamente o seguinte: se você vai estilizar um único elemento, você vai utilizar o ID. Para quem não lembra, é aqui, ó. Você vem na tag que você quer estilizar, coloca ID e dá um nome para ela. Se você só vai estilizar esse elemento, você usa o ID. Mas, se você vai estilizar todos os textos da aplicação, ou seja, todas as tags de parágrafo, por exemplo, quero que todos os meus parágrafos tenham a mesma cor, tenham o mesmo tamanho, tenham a mesma fonte, eu posso estilizar pela tag, tá? Então eu coloco P no CSS e coloco os estilos lá dentro. Agora, se eu vou estilizar mais de um elemento, não todos, mas 1, 2, 3, etc., eu vou utilizar a classe para isso. E aí a classe, eu venho aqui, coloco class e dou um nome para essa classe. E lá no CSS eu coloco ponto, o nome dessa classe e coloco os estilos relacionados a ela. E o bacana é que eu consigo utilizar essa classe nos parágrafos que eu quiser. Eu venho aqui e coloco a mesma classe para diversos parágrafos. E por que eu estou falando isso? Porque se você vier aqui no site do Spotify, você vai ver que existem duas caixinhas aqui, idênticas. Elas são idênticas. Não tem diferença. Ou seja, o estilo que a gente vai aplicar para ela é igual. Mas o estilo que a gente vai aplicar para ela não é o mesmo estilo que a gente vai aplicar para toda a aplicação. E a gente não vai escrever o mesmo estilo que é igual com a ID, né? Então a gente vai usar a classe nesse caso. E aí, como eles são iguais, então, no Visual Studio Code, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa seção, vou copiá-la para baixo. A única coisa que eu preciso mudar são os textos. Então, dentro aqui do segundo texto, o primeiro parágrafo é esse texto aqui. O segundo parágrafo, na verdade, o segundo texto, que é um span, é este texto aqui. Tá? E o terceiro, que também está dentro de um span, é esse texto aqui. Beleza, vamos salvar. E como essa aula está muito grande, eu vou parar por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Amanhã tem mais, tá bom?